Tem que matar, Hugo Sanches, bela jogada, ele vai fazer um golaço, ele vai fazer um golaço, ele vai fazer um golaço, ele fez um golaço, ele fez um golaço, ele fez um golaço, gol! Fala, torcedor do Pelotas, tô voltando, hein, me aguardem. E aí, tudo bem? Tudo bem, seu Glauco? Tudo. Tinha uma dessas TVs em casa, não? Tinha, fazia bastante barulho, a imagem tremia. Tinha TV de tubo? TV de tudo. Botar o bombril por causa da antena ali? Isso Tá mesmo. certo. Não sou só eu, né? Tem muita gente da minha época aí. Bom, aí o recado, viu? Que o gauchão tá logo ali. Tem reforço no Pelotas, tem reforço num monte de time. A gente vai ver as preparações das equipes aqui na cara do gol. E gols, é claro. Temos é Copa importante. Ipiranga, Sub-20. Muito mais. Vem com a gente. Fala galera, aqui é o Matheus Leiria, meio atacante, natural de Pelotas, Rio Grande do Sul. Nos últimos 2 anos estava atuando no futebol dinamarquês pela equipe do FC Helsingør. Atualmente estou aqui no FC Platanias, aqui na Grécia. Queria agradecer pelo convite, mandar um abraço para a galera do Na Cara do Gol da Federação Gaúcha. Muito obrigado. Tá aí, Matheus Leiria está na Grécia. Tá lá no time do Gotti, né? Do Gotti. Mais um que tá por lá. Goleirão. Isso. Quem Grande tá por lá abraço. também, jogou no Pelotas, na base do Inter, o Tarik. Tari. Nos assiste Lembro lá dele. também. Bom, vamos falar de Copa Ipiranga, Copa Internacional Sub-20. Jogos rolando, gols, muita defesa fazendo bobagem. É isso? E aqui também, como na Supercopa e como na Comebol, os times argentinos dando trabalho para os nossos. Como sempre, né? Isso aí. Vamos ver então. Começamos assim, com uma bola que atravessou a área, mas não passou pelo Lucas Índio. Foi dele o gol da vitória do Atlético Mineiro sobre o Midtjylland, da Dinamarca. Racing e Palmeiras, veja como não sair jogando. Os argentinos aproveitaram. Gol de Rojas. O Verdão em dia de Os Trapalhões. Mais uma lambança e o Godoy fez o segundo. Contagiou o Racing. Segovia fez contra o próprio patrimônio. Racing 2, Palmeiras 1. O Grêmio enfrentou o Nacional e os uruguaios marcaram primeiro. Santiago Ramírez aproveitou o cruzamento. Neste lance, o árbitro marcou pênalti para o Grêmio. O artilheiro Jonathan Robert empatou. Cola desviou e botou de novo o Nacional na frente. O tricolor não se entregou. Falta, empate de Pedro Lucas. Final 2-2. O Independiente venceu o Fluminense. Gol de Martínez. Mas olha, foi uma bobagem e tanto da defesa carioca. Final, Fluminense 0, Independiente 1. Agora mais assuntos relacionados ao futebol gaúcho. Por exemplo, tem congresso técnico da divisão de acesso neste sábado em Bagé. Lá na Prefeitura Municipal. Isso, está definido o jogo da Recopa, que reúne o campeão gaúcho e o campeão da Copinha, ou seja, Pelotas contra Grêmio. Vai ser na Boca do Lobo no dia 19 de janeiro. Isso, bom lembrar que é um jogo à parte. Isso. Não é um jogo que entra na tabela do Campeonato Gaúcho, então é o jogo que abre a temporada do futebol gaúcho em 2020. E o que mais que temos? Temos muitas novidades no futebol gaúcho, a preparação dos times da Série A e também da divisão de acesso. Vamos ver então. Vamos ver o giro aí pelo interior. Mais um reforço no Caxias. Estreante no futebol gaúcho, o veloz atacante Juninho Potiguar, 29 anos, foi apresentado no estádio Centenário esta semana. Pela minha característica é a velocidade, entendeu? Eu prefiro fazer pela ponta, mas se o professor me habilitar e precisar jogar como centroavante ali, vou estar à disposição também. Cumpriu o que prometeu. Marquinhos Santos retornou para comandar o Juventude. Ele já se desligou da Chapecoense, que foi rebaixada no Campeonato Brasileiro. A pré-temporada do esportivo na Montanha dos Vinhedos é de muito trabalho e disposição dos jogadores sob orientação do preparador físico Gustavo Correia. O Alve Azul quer fazer bonito em seu retorno à Série A.
O São José anunciou o atacante Saldanha, que disputou a Copa Silverard pelo Novo Hamburgo. Anteriormente, defendeu o 13 de Campina Grande na Série C. Caras novas no Brasil de Farroupilha. Os primeiros reforços anunciados foram o zagueiro João Guilherme e o meia Diego Barcelos, com passagens pela Europa, onde jogaram Champions League e Liga Europa. Ambos começaram no Internacional. Também acertaram o lateral direito Thiago Superti, ex-Aimoré, e o atacante Edi, ex-Camboriú. Em Vacaria, um velho conhecido do Glória está de volta. O técnico Fabiano Dait retorna ao Glória para comandar a equipe na divisão de acesso. Maninho teve uma passagem pelo clube em 2013. E me sinto já com a responsabilidade, juntamente com todos que estão nesse projeto, de levar o Glória novamente à primeira divisão. Nós mostramos no último programa o título gaúcho conquistado pelo Internacional na categoria feminina e hoje está aqui o comandante Maurício Salgado. Seja bem-vindo, prazer receber aqui na Cara do Gol. Obrigado a todos. É um prazer também estar aqui. E eu já vou fazer uma pergunta que é contundente, digamos assim. O Inter foi muito bem ou o futebol gaúcho feminino tem muito a melhorar? Olha, eu acho que é um pouco das duas coisas, né? O Inter foi muito bem, né? Isso, acho que até porque o Inter foi bem não só no âmbito regional, foi bem no âmbito nacional. Então isso prova que o Inter foi muito bem. E o futebol gaúcho, eu acho que, evidentemente, tem muito a melhorar, principalmente as equipes do interior. Mas eu acredito que é um processo e que as equipes do interior vão se fortificar e acho que vai melhorar. Tá certo que teve WO aí ao longo da campanha, mas 105 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. 105 ou 106? 106 gols marcados. Não. E 2 sofridos. Que campanha? Eu acho que assim, o jogo final, que foi um jogo bem difícil, né? E acho que coroou a campanha inteira. A gente, desde que começou o Campeonato Gaúcho, a gente também já sabia que haveria uma diferença técnica em vários jogos. E a gente sempre se propôs sempre a focar muito no nosso time, né? Então, levar com seriedade o campeonato inteiro, buscar o tempo todo o ataque, evoluir. E acho que aí ficou evidente nos números. O que vocês estão pensando para a competição no Brasileiro, por exemplo? Sim. Desde que a gente também iniciou, nós disputaríamos a Série A2, aí numa contingência nós subimos para a Série A1 e já logo que nós subimos a gente já colocou como objetivo a questão da ambição do Internacional, né? O Internacional é uma equipe assim, que é uma camisa gigantesca, né? Então não dá para você entrar em algum campeonato pensando pequeno. E o primeiro campeonato, a Série A1, foi um campeonato meio para que a gente descobrisse a série, fomos bem. O nosso objetivo agora, a partir de agora, para esse campeonato que vem, é brigar entre os grandes. A gente tem os objetivos bem altos, assim, de estar entre as maiores forças do futebol brasileiro e, obviamente, buscar título. Né? E quais são essas maiores forças do futebol feminino brasileiro, além do Inter? Eu apontaria o Corinthians, né? O Corinthians é uma equipe forte, que entrou há anos, já faz esse projeto e é muito forte. O Santos, que é uma equipe que tem uma tradição, também já campeã brasileira, uma equipe também, a Sereias da Vila, que está há muito tempo também nesse projeto. A própria Ferroviária, que é uma equipe de São Paulo que também há muito tempo, né, tem um trabalho consolidado. E a treinadora foi do Grêmio, né? A treinadora é a Tati, meu amigo, que é um treinador que passou pelo Inter. Né, também, do Inter. Verdade. E eu coloquei essas 3 forças, aí nós temos o Flamengo, que eu tenho um projeto da Marinha, um projeto muito também consolidado, uma equipe que sempre está brigando entre os grandes ali. Eu acho que... E aí aquelas novas forças que podem aparecer, que é o São Paulo, que é uma equipe que subiu esse ano para a Série A1, mas já está fazendo grandes investimentos, quer competir também em alto nível, né? É muito diferente treinar o futebol feminino ainda hoje? O que eu sempre coloco para todo mundo assim, que a modalidade é a mesma. Então é futebol, né? Então a essência. A essência é a mesma. Aí existem algumas particularidades. Existem algumas particularidades até por o futebol feminino ser uma modalidade nova. Então algumas coisas pelo que o futebol masculino já passou, o futebol feminino está vivenciando agora. Então é um processo de evolução. Isso até na dinâmica de jogo. Né? Então às vezes você olha uma dinâmica de jogo do feminino e aí se você estabelecer um comparativo com o masculino não é muito justo, porque o masculino teve mais tempo para esse tipo de evolução. Né? Mas eu acho que de uns anos para cá o futebol feminino evoluiu muito. Ele evoluiu no nível tático, ele evoluiu na estrutura, que isso precisa acontecer dos clubes, de você conseguir ter uma situação mais profissional de trabalho. Então eu acho que assim, foram os últimos 5 anos, foram os anos realmente do grande salto do futebol feminino em evolução. E nesse salto você vê que a Pia treinando a seleção brasileira, a CBF buscando uma treinadora europeia, é um salto de qualidade?
Essa é uma questão até polêmica, né? Sempre quando a gente debate. Quando questão... fala em técnico estrangeiro, Exato. sabe que tá dando muito pano pra manga. Muito pano pra Já manga. tem 2 aí que estão na Série A, né, do Campeonato Brasileiro Masculino, e agora tem a Pia também fazendo o seu trabalho. Eu vou dar minha opinião pessoal, eu acho excelente. Cara. Eu acho assim que tudo que você puder agregar em relação à novidade, a troca de experiência de trabalho, não quer dizer que um seja melhor do que o outro, mas você consegue aprender com o trabalho dos demais. E eu acho que a palavra-chave é sempre meritocracia, né? A Pia é um exemplo de uma treinadora que se consolidou, né? Ela tem currículo para assumir uma seleção brasileira. Então, assim, para mim, eu acho que foi uma excelente opção. A gente tem determinações, que é o caso, por exemplo, da Conmebol, que determina a criação de times femininos, mas independentemente de imposições, o que está faltando para o futebol feminino atingir um nível melhor ainda, Maurício? Então, é legal que você colocou, porque eu acredito que esse foi o primeiro passo, né? Quando você tem uma situação que as coisas não estão caminhando como deveriam, você precisa de um estímulo, né? E o estímulo, eu acho que foi a lei, meio com a obrigatoriedade. O segundo passo, e eu falo isso constantemente nos clubes, com as jogadoras, é que a gente transforme isso num produto muito interessante. Primeiro, as pessoas precisam ver, porque você não sabe que existe, né? E aí, quando as pessoas vêm, você tem que cativá-las, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente cada vez melhore mais a qualidade do produto que a gente apresenta, o futebol. Por isso que a gente, lá no Inter, a gente é muito em cima disso, de fazer um futebol vistoso, bonito, que a pessoa que não tem contato com a modalidade vai, você fala, pô, é legal, elas sabem jogar, elas jogam bem, é plástico de ver assistir. Tem que ter uma junção em relação a esse tripé de mídia, né, de divulgação, e eu acho que isso é muito importante, né, porque a vitrine é essa, né, quem mostra a janela é a questão da divulgação. E eu acho que tem que ter também a situação de próprias federações e clubes voltarem os olhos para isso, né? Então, assim, a seriedade de campeonato, que é o que aconteceu esse ano aqui, né? Você ter essa parte institucional de organização ajudando também. E em seguida tem mais uma competição para elas, Glauco. O Sub-16, né? Semana que vem, né? Esse ano foi um ano muito legal pra gente, porque foi um ano de competições o tempo todo, a base o tempo todo jogando. E esse é outro ponto que, aí voltando na primeira pergunta, eu acho que o que vai fazer evoluir efetivamente é que a gente tem as bases. Amigo, esqueça aquela ideia de que futebol feminino é uma descontração, que não tem nada a ver com futebol masculino. É tudo muito regrado, é ou não é, Maurício? Tem treino com muita disciplina, tem concentração. A rotina é absolutamente igual à do futebol masculino? Eu posso falar por experiência, né, de ter trabalhado em equipes masculinas e femininas, a rotina é exatamente igual, né? Elas treinam todos os dias, são todas jogadoras profissionais, ou seja, tem acompanhamento nutricional, tem a questão do preparo físico, elas têm uma rotina de trabalho. Alguma faz alguma atividade que não seja futebol? Não. Hoje, por exemplo, todas as jogadoras profissionais do Inter, elas são profissionais de futebol, com carteira registrada, né? Na carteira vai registrado que elas são atletas de futebol profissional. A gente tem uma parceria com o estudo, que a gente acha que é muito importante que as que queiram estudar, a gente oportunize que elas estudem. Isso não impede que elas tenham uma carreira profissional, mas nenhuma delas exerce qualquer outra profissão que não seja jogar futebol. Então elas são remuneradas para se focar exclusivamente em jogar futebol. Que legal. E tem uma outra particularidade do currículo do Maurício, que é o trabalho feminino junto às universidades, né? Como é que é? Eu fui bicampeão mundial, né, universitário, que para mim foi uma experiência única, muito legal. E eu sempre procurei isso, né? Assim, eu acho que um dos caminhos para a evolução, e isso deveria ser um exemplo do feminino para o masculino, é que é perfeitamente possível a gente conciliar a questão do estudo, né? Você, ainda mais hoje que você tem essa possibilidade de estudos à distância, de algumas situações, e o jogador tem muito tempo, que não é tempo ocioso, mas é tempo de descanso, é tempo ocioso físico. Então ele pode preencher esse tempo ocioso físico com a questão de estudo, né? Porque depois, a gente sabe que no masculino também acontece, você vai ter pessoas que vão parar de jogar com 30 anos, né? E algumas vão ser absorvidas pelo mercado do futebol, as demais não, né? Então, se você consegue ter uma carreira para você exercer, eu acho que é muito melhor. E melhor também a questão de jogo, de cognitivo de jogo. Mas eu estou há muito tempo, né, com o universitário, migrei para a parte profissional, mas continuo dando muita atenção à situação universitária. Recentemente eu estive na China aí representando o Brasil. E hoje a gente tem, no feminino é bom a gente falar isso, a gente tem bastante jogadora que é de seleção brasileira principal e que também joga na seleção brasileira universitária. Muito obrigado, Maurício. Eu acho que se o Cudê também precisar de uma ajuda aí, com esses números alcançados pelo time do Inter aí, pode consultar o Maurício. Viu? Opa, a troca de informação está sempre sendo válida. E tem craque nessas meninas aí, né? Tem bastante. Tem. Esse é um time de craque. E uma coisa que é muito legal, que a gente fala de resgatar também, é muito amor à camisa. Isso é importante. É a questão que eu brinco sempre com ela, falo assim, a gente tem que ter coração de torcedor.
e cabeça de atleta. Verdade. Mas o coração tem que ser de torcedor. E esse time tem. Que baita exemplo, hein? Parabéns, Maurício. Obrigado. Parabéns mais uma vez às meninas coloradas e que o ano que vem seja ainda melhor. Bom, a gente falou no começo do programa da Copa Ipiranga Sub-20 e tem outra competição de base muito tradicional que começa logo ali no começo do próximo ano, que é a Copa São Paulo, né? Exatamente. 51 edições da Copa São Paulo, a bola rola dia 2 de janeiro. E os Jogos dos Gaúchos, confira. O Grêmio abre a competição para os gaúchos, enfrentando o Real Futebol Clube de Brasília, na cidade de Mogi das Cruzes. No dia seguinte, em Oswaldo Cruz, o São José pega o Londrina. Em Capivari, o Internacional joga contra o Confiança de Sergipe. Em Tanabi, o Brasil de Pelotas pega o Fortaleza. E no mesmo horário, em Cravinhos, o Juventude enfrenta o Cuiabá. Aí, boa sorte a gauchada na Copa São Paulo. Vamos falar de uma outra competição nacional aí da categoria feminina, seu Fiorinho. Exatamente. Começa no final de semana mais uma disputa para a dupla Grenal. É o Campeonato Brasileiro Sub-16. As gurias coloradas estão no grupo B, ao lado de Audax, Ferroviária e Kinderman. A estreia será neste sábado contra o Audax em Nova Serrana. Já as gurias tricolores estão no grupo C, com São José, São Paulo e Vitória. As baianas serão as adversárias do primeiro jogo em Sete Lagoas. Sorte para a dupla Grenal neste torneio rápido que acontece lá no interior de Minas Gerais. Sem dúvida nenhuma, e quando a gente fala em futebol gaúcho, tem que dar os parabéns também para o Novo Hamburgo, confirmado na Copa do Brasil, né? Mais um time gaúcho nosso que vai disputar a Copa do Brasil. 500 mil a premiação, hein? Na primeira fase. No primeiro jogo, é dinheiro. Isso porque o Internacional também está confirmado na Libertadores. Aliás, dupla Grenal mais uma vez na Libertadores. O Grêmio direto na fase de grupos, o Inter não foi aquilo que a gente esperava para o Internacional. Joga aquele mata-mata preliminar. Mas está na Libertadores. Isso faz com que a gente diga, vai lá, gauchada, boa sorte. A gente se despede com as imagens da dupla Grenal e se vê no próximo programa. Tchau.